Amém? Estamos prontos para a palavra do Senhor? Are we ready for the Word of God? Nós temos vindo a fazer um diagnóstico do coração. We have been diagnosing our hearts. Temos vindo a fazer um diagnóstico do coração. We have been doing diagnostics on our hearts. E esta manhã a pergunta que eu quero deixar convosco é: estás tu curado ou estás tu ferido? And the question I have for you today is, are you healed or are you wounded? Estás tu curado ou estás tu ferido? Are you healed or are you wounded? Muitas vezes, quando nós ouvimos as palavras curado ou ferido, temos a tendência de pensar apenas na saúde do corpo. Many times when we hear these words, healed or wounded, we think of a physical wounds in our bodies. E não há dúvida que a saúde do nosso corpo é importante, faz falta. And of course, our bodies being in perfect health is important. Mas quando falamos sobre o diagnóstico do coração e se estamos curados ou se estamos feridos, But when we think of our heart's diagnosis, if we're healed or wounded, eu gostaria que nós pudéssemos ver como está a saúde da nossa alma. I would like us to see how our soul's health is doing. Como é que está a saúde da tua alma? How is the health of your soul? Estás tu curado ou estás tu ferido? Are you healed or are you wounded? Em 3 de João, capítulo 1, versos 1 a 4, vamos ler a palavra do Senhor. In 3 John, chapter 1, verses 1 to 4, Diz assim a palavra de Deus: the Word of God says, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. the elder to the beloved Gaius, whom I love in truth, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como tu andas na verdade. For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. As indeed you are walking in the truth, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. João estava, por outro lado, a dizer: a minha oração é que a tua saúde, a saúde do teu corpo, seja tão robusta como a saúde da tua alma. John was saying that he prayed that this person's health was so robust and full, just as his soul's would be. E é muito interessante que uma das razões que pela qual João dizia que Gaio tinha saúde na sua alma And one of the reasons that John said that Gaius was so healthy in his soul é que a Bíblia diz-nos que está relacionado com o facto deste viver e andar na verdade. was because of living and walking in the truth. Quando nós vivemos e andamos na verdade, When we live and walk in the truth, também experimentamos saúde na nossa alma. we also experience health to our souls. Então, quando Deus esta manhã vai fazer um diagnóstico do teu coração, como é que está a tua alma? So when God is going to perform a diagnostic on your heart, how is your soul? Estás tu forte Are you ou, strong? ou estás tu doente? Or are you sick? Estás tu curado ou estás tu ferido? Are you healed or are you wounded? Por vezes as pessoas acham que tudo está bem. Many times people think everything is just fine. O que passou, passou, foi lá muito atrás, está tudo ok. You know, it was in the past, it was a long time ago, but everything is okay now. Mas por vezes alguns está uma ferida na alma que ainda afeta a nossa vida hoje. But sometimes there is a wound in the soul that still affects our life today. O apóstolo João via em Gaio um homem cuja alma era robusta e era firme porque andava na verdade. The Apostle John saw that Gaius' health and his soul were in perfect health because he walked in the truth. E essa é a minha oração por cada um de vocês. And that is my prayer for each one of Que tu you. possas viver com uma alma que está sarada, que está limpa. That you could live with a soul that has been healed and it is clean. Que a tua vida e a tua fé seja fortalecida na verdade. That your life would be strengthened and your faith in the truth. E nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade. And we know that Jesus Christ is the truth. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. We know that his word is the truth. Mas a verdade é que muitos também vivem feridos por dentro But we also know that many people are living with wounds on the e inside. precisam de deixar Deus trabalhar nos seus corações. And they need to let the Lord work in their hearts. Feridas do passado, Wounds from the past. palavras que foram ditas e que magoaram o coração. Words that were spoken and that hurt their heart. Uma ferida chamada rejeição.
a wound called rejection, uma ferida chamada trauma, a wound called trauma, feridas não limpas, não saradas, wounds that haven't been fully cleaned and healed, que são invisíveis ao olho humano natural, that are invisible to the human natural eye, mas ainda hoje afetam emoções, but it still affects emotions, afetam relacionamentos, relationships, afetam decisões que as pessoas tomam decisions that people make, e até afetam a vida da fé. and it even affects the life of faith. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam nesta manhã é So what I'd like you to understand this morning que quando olhamos para as Escrituras, is that when we look to the diz scriptures, assim o Salmo 147, versos 1 a 3. Psalm 147, 1-3 says, Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. Isto é agradável e decoroso é o louvor. For it is pleasant, and a song of praise is fitting. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. The Lord builds up Jerusalem, he gathers the outcasts of Israel. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. E que promessa extraordinária para nós. And what a wonderful promise that is to us. O nosso Deus sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Our Lord heals the brokenhearted and binds up their wounds. Então, assim como um médico faz um diagnóstico físico ao nosso corpo, The same way a doctor does testing and diagnostics on our body, hoje o Espírito Santo quer fazer um diagnóstico espiritual. today the Holy Spirit wants to do a diagnostic in you spiritually. Ele quer revelar o estado do teu coração. He wants to reveal the status of your heart. O Senhor hoje vai trazer luz sobre algumas feridas que alguns de vocês têm escondidas lá para trás. The Lord will bring light some wounds that you guys have that are hidden and tucked away. Mas uma das coisas fantásticas de Deus é que quando Deus nos toca numa ferida que está lá no passado, But the wonderful thing is that when God touches a wound from the past, não é para nos empurrar para baixo. it's not to bring us down. Não é para nos magoar ou nos deixar feridos. It's not to bring us down and hurt us, É para sarar as nossas feridas. but it's to heal and bind up Para our wounds, trazer cura completa. to bring full healing, Espírito, alma e corpo. spirit, soul, and body. Então o Senhor deseja que a tua alma seja robusta, como era do irmão Gaio. So the Lord desires that your soul is in good health, just as Brother Gaius. E isso acontece por vivermos na verdade. And that happens when we live in truth. Então vamos começar por falar sobre as feridas e as suas causas. Let's start by talking about wounds and their causes. Todos nós, em algum momento da vida, já fomos feridos na alma. All of us at one time or another have been hurt in our soul. E deixem-me dizer-vos que nem sempre essas feridas são visíveis, mas elas marcam lá dentro o coração. And these wounds and scars, they're not always visible, but they do leave a mark on our hearts. Estas feridas influenciam as nossas emoções, They influence our emotions. influenciam os relacionamentos das pessoas. They influence people's relationships. E as feridas emocionais, elas são como que cortes na alma. And spiritual wounds are like cuts to the soul. Se elas não forem tratadas, elas vão ganhar infecção, a ferida vai crescer. And if they are not treated properly, their wound will grow and they will become infected. É como nós termos um corte ou um golpe no pé que não queremos tratar. It's as if we had a cut on our foot that we didn't treat. Nos primeiros dias nós conseguimos andar normalmente, ainda que sentimos ali uma moinha. On the first few days, we probably can still walk, but we have a little pain. Mas no segundo dia já fica mais difícil pôr o pé no chão. But on the next days, it's going to be harder to even put our No foot on the terceiro dia ground. já está impossível. And the following day, it seems No impossible. quarto dia já sentimos dor e dormência e parece que um calor a arrastar pelo corpo. On the following day, we find it hard to walk. Our foot is like so hot. Assim são as feridas da alma. And those are the wounds of the Se soul. esses cortes eles não forem tratados, eles vão ganhar infecção, eles vão crescer, vão desenvolver. If these cuts aren't treated, they're going to grow and they're going to become infected. E afetam toda a nossa saúde interior. And it affects all of our health on the inside. Existem as feridas causadas por outras pessoas. There are wounds that have been caused by other people, Palavras que ferem. words that hurt. As palavras, elas têm o poder de abençoar ou elas têm o poder de destruir. Words have the power to bless, and they also have the power to destroy. A Bíblia diz-nos que a morte e a vida estão no poder da língua. The Bible says that death and life are in the power of the tongue. E quantas pessoas carregam feridas na sua alma por causa de coisas que ouviram? And how many people have and carry wounds because of things that were said to them? Coisas que de
de pessoas que deveriam levantar com as suas palavras, mas destruíram com as suas palavras. From people that were supposed to encourage them, but actually destroyed them with their words. Oh, tu nunca vais conseguir. Oh, you're never going to be able to Ah, do tu it. não prestas para nada. You're no good. Tu devias ser é como o teu irmão. You should have been like your brother. Ou tu devias ser era como aquela mulher. Or you should be like that woman. Aquilo é que é um marido. That's a Tu husband. devias ser como aquele marido. You should be like that husband. Palavras que têm o poder de abençoar ou destruir. Words that have the power to either bless or destroy. Mas quando são lançadas para destruir, elas ferem a nossa alma. And when they are meant to destroy, they hurt our soul. Nós temos na Bíblia um exemplo de Ana, mãe de Samuel, We have the example of Hannah, the mother of Samuel. que não conseguia ter filhos. She was not able to have children. E a Bíblia diz-nos que a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, para a chatear. And the Bible says that her rival used to provoke her grievously to irritate her. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, não podia ter filhos. Because the Lord had closed her womb, she couldn't have children. E assim o fazia ele de ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. So it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Pelo que chorava e não comia. Therefore Hannah wept and would not eat. Esta mulher era continuamente provocada por não ter filhos. This woman was continuously provoked because she couldn't have children. Naqueles dias, o valor da sua mulher estava relacionado com vários aspectos. Um deles era poder ter filhos. In those times, a woman's value had a lot to do with her ability to have children. Então a Bíblia diz-nos que esta mulher, a Penina, a irritava continuamente. And the Bible says that Hannah's rival would continuously provoke her. O que é que isto provocou nela? And what did that provoke inside her? Chorava, She wept. ela não comia. She would not eat. A Bíblia diz-nos que ela estava amargurada de alma quando nós lemos a história. The Bible says that her soul was bitter. It was sad. Mas irmãos, são em momentos assim que nós precisamos de decidir o que é que queremos fazer. But it is in these times where we have to decide what to do. Se vamos ficar feridos ou se vamos ficar curados. If we will stay wounded or if we will be healed. Porque a Bíblia diz-nos que Ana levou a sua dor a Deus. The Bible says that Hannah took her pain to the Lord. E Deus transformou aquilo que era uma ferida na sua alma em fruto e em testemunho. And God transformed that wound into fruit and a testimony. E tu tens que fazer a mesma opção. And you have to do the same thing. Se com as tuas feridas da vida vais ficar presa ao choro e à amargura de alma, If with your wounds are you going to be chained to that sadness? ou se tu vais levar essa dor diante de Deus para que sejas sarado e possas também sarar a vida de outros. Or will you bring it to the Lord so he can heal you and to heal others? Feridas da alma, These are wounds in our soul. traições, desilusões. Betrayals, disappointments. Uma das feridas mais dolorosas é sermos traídos por quem amamos. One of the most difficult things is to be betrayed by someone whom we love. O salmista dizia no Salmo 41, verso 9, The psalmist said in chapter 41, verse 9, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. he said, even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me. Dói. It hurts. Se alguém na rua nos disser alguma coisa que nos ofenda, a gente não quer saber. If someone on the street tells us something that offends us, we don't care. Ou no trânsito alguém nos manda dar uma volta não sei onde, nós não queremos saber. Or if someone, while we're driving in traffic, tells us to go somewhere, we don't care. Mas quando nós amamos alguém, But when we love someone demos-nos pela vida dessa pessoa. and we've given ourselves for them, E a Bíblia diz-nos que essa pessoa levanta contra nós o seu and calcanhar. the Bible says that they have lifted their heel against us, Dói. it hurts. Sentimos-nos traídos. We feel betrayed. Sentimos-nos abandonados. We feel abandoned. Sentimos que que investimos na vida de alguém que não reconhece o amor e a dedicação que lhe demos. We feel like we've invested in someone and they did not reciprocate all that time and effort we spent with Quando them. pensamos em feridas, podemos pensar em violência, When we think of wounds, we might think of violence, injustiça, injustice, brutalidade. brutality. Existem feridas provocadas por abusos, There are wounds caused by abuse, violência verbal, verbal abuse, violência física. a physical violence. Elas deixam cicatrizes They leave scars que podem afetar o modo e a forma como a pessoa se relaciona. that can affect how people relate to others. A Bíblia fala-nos de Tamar, que em 2 de Samuel, que foi violada pelo seu meio-irmão Amnon.
The Bible speaks of Tamar, who was actually sexually abused by her half-brother. E depois ela foi rejeitada. And after that, she was rejected. A Bíblia diz-nos que ela viveu solitária e desolada. The Bible says that she lived desolate and isolated. E é este o impacto de uma ferida que não é sarada. And that's the impact of a wound that has not yet been healed. A pessoa sente-se solitária e desolada, completamente partida. The person feels alone, desolate, and completely broken. Mas também existem as feridas que são causadas por nós mesmos. But there are also wounds that are caused by ourselves. Quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, When Peter denied Jesus and the rooster crowed, a Bíblia diz-nos que ele chorou amargamente. the Bible says that he wept bitterly. Era uma ferida de culpa e de vergonha. It was a wound of shame and guilt. Porque ele era o tal que dizia: Senhor, eu vou contigo até à morte, aconteça o que acontecer. Because he was the one that said, Lord, I will be with you even until death. Mas quando lhe perguntaram: tu também és daqueles que andava lá com este homem que se diz o Salvador? But when they asked, are you the one that goes with Jesus who calls himself the Savior? Ele negou Jesus. He denied Jesus. Era uma culpa, era uma ferida de culpa e de vergonha. It was a wound of shame and guilt. Mas sabe uma coisa? Jesus restaurou a Pedro. But you know what? Jesus restored Peter. Jesus transformou aquilo que era um homem cheio de culpa consigo mesmo Jesus transformed a man who had so much guilt in himself. e transformou-o num líder cheio de graça. And he transformed him into a leader filled with grace. Talvez a tua ferida seja consequência de um erro que tu próprio cometeste. Maybe your wound is by a mistake that you've done yourself, Uma ferida que tu próprio fizeste. that you yourself have done. Mas eu quero dizer-te esta manhã But I want to tell you this que morning Jesus ainda hoje te chama pelo nome. that Jesus still today calls you by Jesus, name. Ele quer restaurar a tua vida. He wants to restore your E life. tu não tens de ficar preso à culpa que sentes na tua alma pelas tuas más And you decisões. don't have to be chained by the guilt from your bad decisions. Existem também as feridas causadas pelas circunstâncias e perdas. There are also wounds caused by circumstances and loss. Algumas feridas não têm culpados. Some wounds don't have someone to blame for. É a dureza da vida. It's because of life's difficulties. Noemi, no livro de Ruth, capítulo 1, perdeu o marido, perdeu filhos. In the book of Ruth, Naomi lost her husband and children, her E sons. está escrito: não me chamem mais Noemi, que quer dizer agradável, And she said, do not call me Naomi anymore, which means pleasant, mas chama-me Mara, que quer dizer amarga. but call me Mara, which means bitterness. Era o estado da sua alma estava amarga pela perda daqueles que ela amava. That's how her soul was. She was bitter by the loss of the ones she loved. Mas é interessante que quando continuamos a ler a história, percebemos que Deus ainda tinha um plano. But when we read the scriptures, we understand that God still had a plan. E através de Ruth, sua nora, veio a linhagem de Jesus Cristo. And from Ruth, her daughter-in-law, we find the lineage of Jesus Christ. Tu podes sentir que a tua vida está amarga neste tempo que tu estás a viver. You might feel like your life is bitter because of what you're going through. Mas o Senhor ainda hoje tem o poder de levantar-te e de restaurar-te completamente. But the Lord has the power to lift you up and restore you completely. Então, mesmo quando a dor da vida vem, So even when the pain of life comes, mesmo quando as perdas surgem, even when loss comes, mesmo quando experimentas injustiças, even when you feel injustices, Deus continua a escrever a tua história. God continues to write your story. Que não tem que ser a história de alguém que está ferido e ficará ferido para o resto da vida. That doesn't have to be one of someone who is bitter and wounded for the rest of their O lives. Senhor quer transformar essa amargura em alegria novamente. But the Lord wants to transform that bitterness into joy Ele once quer again. restaurar o sorriso novamente na tua He wants vida. to restore the smile in your life Então, again. mesmo quando a dor vem, Deus está no controle. So even when pain comes, God is still in control. Se alguém te feriu, o que é que tu estás a fazer com essas dores? If someone has hurt you, what are you doing with that pain? Estás tu a permitir que essas dores se transformem em rancor? Are you allowing that pain to take root of bitterness? Porque se permitires isso, a tua vida será uma vida amarga em vez de Because doce. then your life will truly be bitter instead of sweet. Uma coisa que eu quero que tu te lembres esta manhã One thing I want you to remember this morning é que Deus não ignora a dor que tu sentes. is that God does not ignore the pain that you feel. A Bíblia ensina-nos que Deus é aquele que vê We know that the Bible tells us that God is the one who e sees Deus é aquele que sara. and God is the one that heals. Ele não ignora a tua dor. He doesn't ignore your pain. Deus é aquele que vê
He is the one who sees, mas Deus é também aquele que sara. and He's also the one who heals. Então a cura começa quando nós estamos dispostos a abrir esta ferida diante de Deus. So healing comes when we are willing to open up that wound before God, Mesmo aquelas que mais ninguém conhece. even the ones that no one else knows. Qual é o problema então de termos feridas não tratadas? So what is the problem of having untreated wounds? Feridas não tratadas. Untreated wounds. Todas as pessoas que estão aqui são adultas. Everyone here is an adult. Então eu creio que vocês vão entender esta história. So I think you'll understand this story. Uma mulher casou, A woman got married. já tarde na vida, perto dos seus 30 anos de idade. She married a little later on in life, around 30. Pessoa muito insegura, com muitas dificuldades em confiar em alguém, mas lá se apaixonou e casou. She had trouble trusting people, but she fell in love and she got married. E quando o seu marido, nos seus momentos de casal, se tentava aproximar dela, And whenever her husband would try to get near her for marriage moments, ou ela estava deitada na sua cama e o seu marido lhe tocava, or if she was laying down in her bed and her husband would try to touch her, ela retraía-se. she would like retract. Ela assustava-se. She would become afraid. Ai, larga-me, o que é que estás a fazer? She would say, "Stop! What are you doing? Afasta-te de mim. Go away. Deixa-me estar. Let me be." E o marido, ele dizia, mas eu sou o teu marido. But the husband said, "But I am your husband. O que é que se passa contigo? What's going on? Mas eu não posso tocar-te. I can't touch you. Nós casamos, somos marido e mulher. We got married. We're husband and wife." E depois de muitos dias, muitas semanas de lutas e de situações deste género, And after many months of difficulties and battles like this, esta mulher aceitou pedir ajuda. this woman accepted help. Foi falar com um conselheiro, juntamente com o seu marido. She went to talk to a counselor with her husband. E quando começou a conversar, And when she started talking and talking, ao irmos e regressarmos atrás, going back in time, ela chegou à conclusão she realized que as mãos do seu marido a faziam lembrar das mãos de um familiar. that her husband's hands reminded her of a family member's Que hands. quando ela era mais nova, tocou onde não devia, Because when she was younger, that person touched where they shouldn't have fez o touched, que não devia, did what they shouldn't have done, anos repetidamente. year after year. E aquilo deixou-lhe um trauma tão grande na vida daquela mulher. And that left such a trauma in that woman's life. Passaram-se anos. Years had passed. O homem depois seguiu a vida dela, ela ficou mais velha, conseguiu pôr um travão naquilo que estava a acontecer. That man left and she was able to stop what was going on. E pronto, até parece que está tudo bem, a vida volta ao normal. And it seemed like everything was back to normal. Things were okay. Até que ela casou e quando o seu marido lhe tocava, But she got married, and when her husband would try to touch her, a ferida do passado de alguém que tocou onde não devia that veio ao de cima. wound from the past, where someone touched where they shouldn't have touched, came and it rose to the surface. As feridas não tratadas crescem. Untreated wounds, they grow. As feridas não tratadas desenvolvem. Untreated wounds, they develop and grow. E sabe o que acontece mais? You know what happens as Há well? pessoas às vezes que acham que o problema está onde elas estão. Sometimes people think that the problem is where they are. Então mudam. So they change. Mudam de família, They'll change mudam de families. mulher, They'll change ou wives, mudam de marido, or husbands, ou mudam de casa, or homes, mudam de cidade, or cities, mudam de igreja. or churches. Elas esquecem é que para onde quer que forem, levam-se a si mesmas. But that they forget that wherever they go, they bring themselves with them. E muitas vezes estas feridas da alma, a pessoa pode tomar decisões que aparentemente podem trazer alguma mudança. And with these untreated wounds, people can make decisions that seem to bring some sort of change. Mas as feridas não tratadas acompanham-nos. But untreated wounds, they follow us. Elas seguem-nos por onde quer que nós formos. They follow us wherever we go. E elas tornam-se fontes de dor e de amargura. And they become the source of bitterness. E feridas não tratadas não apenas crescem, como elas infectam outras áreas da vida. And untreated wounds don't just grow, but they infect other areas of Quando, life. quando ignoramos uma ferida interior, ela não desaparece. When we ignore an untreated wound, it doesn't just disappear. Ela cresce em silêncio. It grows in silence. A dor escondida transforma-se em ressentimento, Hidden pain transforms in bitterness, em medo, em desconfiança, in fear, and in mistrust, em frieza emocional, in spiritual coldness. que é a forma da pessoa se proteger de todas as coisas que já viveu. And that's how someone protects themselves from what they have gone through. A palavra de Deus diz-nos: tem cuidado que ninguém se prive da graça de Deus
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. The Bible says, "See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled." Ou seja, não deixes de receber a graça de Deus, é o que está escrito. It's saying, don't miss out on the grace of God. Porque a Bíblia diz-nos que essa raiz de amargura vai nos perturbar a nós e vai contaminar outros à nossa volta. Because the Bible says this root of bitterness will harm us and it will also defile others around us. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada na infância torna-se um adulto desconfiado. Because, for example, someone or a child that was mistreated in their childhood, they will become an adult that is untrusting. Muitas vezes tem tendência de ficar fechado em si mesmo, é incapaz de se entregar a um relacionamento saudável. Many times they stay closed off and they are unable to be part of a healthy relationship. Carrega dentro de si uma mentira de uma voz antiga que diz: tu não és amado. They carry the voice, an old voice saying, "You are not loved." E quando nós não resolvemos isto na vida, há problemas. And when we don't resolve this, we have problems. Caim sentiu-se rejeitado e não tratou a ferida da rejeição. Cain felt rejected and he didn't deal with that wound of rejection. Essa dor virou ira, This wound became anger, depois wrath, inveja and then jealousy, e depois terminou em violência e em morte. and then violence and death. Feridas não tratadas produzem comportamentos destrutivos. Untreated wounds bring destructive results. As pessoas muitas vezes têm acessos de raiva sem motivo claro. A lot of times people have an excess of anger outbursts without any real reason. Não querem ver ninguém. They don't want to see anyone. Usam o orgulho como mecanismo de defesa. They use their pride as a defense mechanism. São pessoas desconfiadas constantemente. They are constantly not trusting. E são pessoas que estão sempre a justificar os seus erros e as suas ações. And they are constantly justifying their mistakes or their actions. São incapazes de dizer: eu assumo essa responsabilidade, falhei. They are unable to say, you know what, I made a mistake. Eles, I admit eles it. sempre canalizam: eu fiz isso por causa daquele. They always say, well, I did this because of that person. Mas eu não fui bem informado. Oh, it was because I was Não me misinformed. disseram que era assim. Well, no one told me. E tudo isso são resultados de feridas não tratadas que produzem comportamentos destrutivos. And these are results of untreated wounds that lead to destructive behaviors. Saúl começou com ciúmes de Davi. Saul started with a jealousy of David. Isso criou feridas de insegurança na vida de Saúl. And this brought wounds of insecurity in Saul's life. Medo de perder o trono. A fear of losing his throne. Porque Saúl conseguiu destruir 10.000, mas Davi, quantos milhares mais do que Saúl? Saul would be able to destroy 10,000, but David, oh, how many more thousand? Mas como não tratou essa ferida transformou-se em ódio e perseguição. And because he didn't treat that wound, it turned to hate and E persecution. acabou destruindo o seu próprio reinado. And it destroyed his own kingdom. Ouçam com ouvidos de ouvir. Listen closely. Muitas vezes lutamos contra sintomas. Many times we fight against symptoms, Ansiedade, anxiety, irritação, irritation, frieza. coldness. Mas muitas vezes o problema real é uma ferida antiga que não está curada. But many times the real problem is actually an untreated wound. Feridas não tratadas afastam-nos da comunhão. Untreated wounds stray us away from communion and fellowship. Cria muros entre nós e outras pessoas. It brings walls between us and other people. Feridas não tratadas geram amargura. São pessoas secas, duras, difíceis. Untreated wounds bring bitterness. It makes people difficult and just hard to deal Tornam-se- with. São pessoas amargas, zangadas com a vida e com os outros. They are bitter and angry at life and at others. E ou hão de ter estes acessos de raiva com o mundo inteiro, And they have these outbursts of rage with everyone. ou vivem no outro extremo, que é o extremo da autocomiseração. Or they live on the other extreme of self-pity. Coitadinho de mim, olha-me bem a situação que aconteceu, olha bem como a minha vida está. Oh, poor me. Look what they've done to me. Look at my life. Irmãos, e deixem-me dizer-vos, isso não é uma vida saudável para ninguém. And let me say that is not a healthy life for anyone. A amargura é o veneno que nos faz reviver a dor continuamente. Bitterness is the poison that makes us feel and live that
a wound over and over again. É como uma ferida que nunca cicatriza porque estamos sempre a tocar nela. It's like a wound that never heals because we're always touching it. E hoje são com ouvidos de ouvir. And listen closely. Feridas não tratadas reproduzem-se nos outros. Untreated wounds are reproduced in O others. que não é curado em nós repete-se nos outros. What is not cured or healed in us will be repeated in others. Estão aqui pais e mães? Moms and dads, are you Ouçam. here? Feridas não tratadas tornam-se padrões familiares e espirituais. Untreated wounds become repeated patterns in the family. Quando nós não deixamos Deus curar-nos, nós não quebramos esse ciclo e vamos passar essa dor e essa doença aos outros. When we don't allow the Lord to treat our wounds, this cycle repeats itself and we pass it on to others. Mas por outro lado, se nós permitirmos Deus curar as nossas feridas, nós quebramos esse ciclo na nossa família. But the same way, if we allow the Lord to heal our wounds, we break that cycle in our family's Então não life. deixes de resolver as feridas da tua alma. So don't miss out on the opportunity to treat your wounds of the soul. Porque senão as feridas que tu carregas hoje serão as feridas que os teus filhos vão carregar amanhã. Because the wounds that you carry today will be the wounds that your children carry tomorrow. A menos que deixemos Deus intervir e falar na nossa vida. Unless we let the Lord intervene in our life. É aí que nós precisamos nos lembrar do poder de Deus para curar. And that's where we have to remember the power of God to heal. Eu sou o Senhor que te sara. For I am the Lord, your healer. Meu querido, tu podes ter muitas dores na vida, My dears, you can have many pains in your life. mas nesta manhã, neste lugar, está aqui presente o Senhor que te sara. But this morning, here present, is the Lord that heals. E o toque de Deus é um toque completo. And the touch of the Lord is one that is complete. Espírito, alma e corpo, Spirit, soul, and body. que restaura todas as dimensões da nossa vida. That can restore all the areas of our life. Quando nós pensamos no exemplo de Elias de 1 de Reis 19, When we think of the example of Elijah in 1 Kings, depois de muitas vitórias na vida dele, a Bíblia diz-nos que ele entrou em colapso emocional. after many problems and things that happened in his life, the Bible says that he had an emotional collapse. Ele estava exausto, He was exhausted. ele estava deprimido, He was depressed. ele estava sem vontade de viver. He had no reason or didn't want to live. Mas Deus foi ao seu encontro But God met him. e curou-o em 3 níveis diferentes. And he healed him in 3 different levels. Curou-o no corpo, mandando um anjo para lhe dar pão e água. He healed his body, sending an angel to send him bread and water. E isto fala-nos do cuidado físico de Deus para conosco. And this shows us of God's care for our physical. Mas depois também cuidou da sua alma. But he also cared for his soul. Porque ao revelar-se a Elias, falou com uma voz mansa e suave. Because as he spoke to Elijah, he spoke in a voice that was gentle and soft. Ele trouxe cura emocional, He brought emotional healing. mas também impactou novamente o seu espírito, But he also impacted his spirit, renovando a sua chamada, dando-lhe direção para o futuro. renewing and refreshing his call, bringing him hope for the future. Então Deus trabalha na nossa vida de uma forma integral. And God works in our lives entirely. Deus quer renovar as forças do teu corpo. God wants to renew the strength of your body, Deus quer cuidar do estado da tua alma. to care for the status of your soul, E Deus quer revigorar e fortalecer o teu espírito. and to strengthen your spirit again. Jeremias dizia: sara-me, Senhor, e sararei. Jeremiah said, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Salva-me e serei salvo, Save me, and I shall be saved. porque tu és o meu louvor. For you are my praise." Atos 10:38 está escrito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. In Acts 10:38, it says that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, O qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Uma das boas notícias do Evangelho é que Deus não apenas perdoa os pecados, One of the good news of the Gospels is that God or Jesus doesn't just forgive our sins, Ele também sara as nossas feridas. but he also heals our wounds. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. He is the same yesterday, today, and forever. Ele tem o poder restaurador. He has restorative power. Tu podes sentir que a tua vida, a ferida, ela é tão grande que tu não vês como é que Deus pode fazer. It might feel that your wound is so big that God can't heal it. Mas a Bíblia, como nós lemos no início, ensina-nos que Ele sara os quebrantados de coração, liga
cura-nos as feridas. But as we read earlier, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. A palavra sarar no hebraico é a palavra rafa, The word to heal in Hebrew is the word Rapha, que quer dizer restaurar, consertar, curar completamente. which means to restore, to fix, and to heal completely. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida e na And tua alma that's esta what the manhã. Lord wants to do in your soul this morning. Então, já vimos as feridas e as suas causas. So we've seen wounds and their causes, O problema das feridas não the tratadas. problem of untreated O wounds, poder de Deus para curar. the power of God to heal, E por último, a escolha de viver curado. but lastly, the choice to live healed. Salmo 107, verso 19. In Psalm 107, verse 19, Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele o livrou das suas necessidades. it says, they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. Enviou a sua palavra e os sarou. He sent out his word and healed them E os livrou da sua destruição. and delivered them from their destruction. Louvam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos Let them homens. thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. Então, se tu precisas de cura na tua alma, So if you need healing for your soul, vem a Jesus. come to Jesus. Se tu queres viver curado na tua alma, If you want to live healed in your soul, permanece em Jesus. remain in Jesus. Muita gente vai a Jesus na sua dor, mas não permanece em Jesus. Many people come to Jesus in their pain, but they don't remain in Jesus. A caminhada com Cristo não é para irmos a Ele como quem está aflito no momento apenas. The walk with Christ isn't just for us to go to Jesus only when we are in crisis. Nós, se queremos viver curados na nossa alma, precisamos de permanecer nele. But if we want to be healed, remain healed in our soul, we have to remain in Him. Lembram-se de Gaio lá no início, quando nós começámos a ler? Porque é que a sua alma era robusta? Remember Gaius, why was his soul in good health? Porque ele vivia e andava na verdade. Because he walked and lived in the truth. Então a saúde da tua alma está continuamente ligada ao andarmos na verdade. So the health of your soul is linked with walking in the truth. Porque é que há tanta gente com a sua alma doente nos dias de hoje? Why are there so many people with a sick soul? Porque aquilo que vem, aquilo que ouvem, aquilo com que alimentam a sua alma, apenas traz destruição e não cura. Because what they see, what they hear, just brings destruction to their soul and not healing. Porque as pessoas com que se fazem acompanhar não são pessoas que ajudam no processo de cicatrização. The people that they walk with don't help in this healing São pessoas process. que têm apenas a capacidade de pôr o dedo na ferida e nos lembrar de todas as coisas más que nós somos. They're just the people who constantly put their finger in our wounds, reminding us of the things that we are. Or have Então, done. queres ser curado? Vem a Jesus Cristo. So if you want to be healed, come to Jesus Queres Christ. permanecer curado? Tens que permanecer em Jesus If Cristo. you want to remain healed, you have to remain in Jesus E Christ. quando nós nos focamos em Cristo e não nas nossas dores, a nossa vida muda. And when we focus on Christ and not our own pain, our life changes. Porque passamos a viver e a andar na verdade de Deus. Because we are now walking in the truth of God. A verdade revela o caminho que precisamos de andar. The truth reveals the path that we should take. Protege as nossas vidas. It protects our lives. Quando estamos na verdade, não há lugar para a mentira. When we are in the truth, there is no room for lies. Quando ouvimos a voz da verdade, não damos lugar à voz da mentira que quer destruir a nossa vida e abrir novas feridas dentro de nós. When we hear the voice of truth, we don't have room for the voice of lies that wants to open up those wounds in our life O again. Salmo 23, a primeira parte diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. In Psalm 23, it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters." Meus queridos, quando nós permitimos que este bom pastor cuide de nós como as suas ovelhas, When we allow this good shepherd to take care of us as his sheep, o caminho que ele tem para a tua vida é bom. the path that he has for your life, it is good. As águas em que ele conduz a tua vida vão trazer paz e tranquilidade e não confusão. The waters he leads you to will bring tranquility and peace, not confusion. Ele refrigera ou restaura a nossa alma. He restores our souls. Ele guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. He guides us in the path of righteousness for his name's sake. Então chega-te àquele que tem o poder para restaurar a tua vida. So draw near to the one who has the power to restore your life. Viver curado Living healed começa com uma decisão. begins with a choice, a decision. A cura não é apenas um sentimento, é uma posição. Healing is not just a choice, it is a position.
É uma posição que diz, eu não vou mais alimentar a minha ferida. The position saying, I will no longer feed my wound. Eu não vou mais andar influenciado ou guiado pelas dores do meu passado. I will no longer live guided by the pain in my life, in Eu the vou escolher o past. caminho da verdade. I will walk in the way of truth. Eu vou escolher o caminho da liberdade. I will walk in the way of E freedom. preciso que Jesus sare as minhas feridas. And I need Jesus to heal my wounds. Quantas pessoas experimentaram rejeição nos seus relacionamentos e How- por isso vivem com essas feridas abertas? How many people have gone through rejection in their relationships and live with those open wounds still? E essa rejeição acaba por trazer até dúvidas a respeito da sua identidade. And this wound, it brings even doubts about their own identity. É por isso que nós precisamos de ficar firmes e fundados na verdade. That's why we have to be steadfast in and rooted in the truth. Quando nós dizemos, Jesus, eu preciso que tu sejas o meu bom pastor. When we say, Jesus, I need you to be my good shepherd, Sara as minhas feridas. heal my wounds, Limpa as minhas dores. clean my pain, Nós estamos, por outras palavras, a decidir, eu não vou alimentar mais esta ferida. we are deciding and saying, I will no longer feed that wound, Mas eu vou escolher o caminho da verdade e da liberdade. but I will choose the way of freedom. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras When we look to the e scriptures pensamos no exemplo do paralítico de Betesda, and we think of the paralytic man at the tank of Bethesda, Jesus perguntou àquele homem, queres ser curado? Jesus asked that man, do you wish to be healed? Parece ser uma pergunta que não faz sentido quando a resposta é clara. That seems like a silly question when the answer is clear, Mas não é. but it's not. É uma pergunta real e importante. It's a real and important question. O que é que o homem respondeu? What did the man answer? Pá, não tenho ninguém que quando a água coisa me leva ao tanque. He says, oh, I just don't have anyone to take me and Há push me sempre into alguém the que vai tank. primeiro. There's always someone ahead Não of tenho me. ninguém, não tenho ninguém, não tenho ninguém. I don't have anyone. I don't have anyone. Jesus pergunta, queres ser curado? Jesus said, do you want to be healed? O homem responde com desculpas. The man responds with excuses. A pergunta é, estás disposto a levantar-te, a tomar a tua cama e a andar como aquele homem se levantou? The question is, are you willing to rise up and take up your bed and walk like that man was? Ou seja, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama, anda. Jesus said, rise up, pick up your bed and walk. E ele teve que agir sobre a palavra de Jesus. And he had to walk based on the word of Jesus. Ou ele agia segundo a palavra de Jesus, ou ele permanecia nas desculpas. Either he walked based on Jesus' words or he remained with his excuses. Ou ele acreditava naquilo que Jesus dizia e esforçava-se por dar um passo na sua direção. Either he believed in what Jesus had told him and he took a step in his direction. Não tenho ninguém, não tenho ninguém, não tenho ninguém. I don't have anyone, I don't have anyone. E assim está a vida de muita gente. And that's the life of many people. Não saem de uma situação de paralíticos em que a sua vida está imobilizada. They don't leave a situation where they are paralytic and they cannot move. Mesmo quando Jesus tem o poder de levantar as suas vidas e fazê-los andar. Even when Jesus has the power to lift them up. Porque ele escolhe o caminho de permanecer nas desculpas em vez de seguir o caminho de pegarem na sua trouxa, porem-se de pé e lutarem por aquilo que Deus tem para as suas vidas. Because they don't choose to listen to Jesus' words, to get up, take their bed, and walk. Meu querido irmão e irmã, My dear brother and com o amor sister, de Jesus eu te digo, with the love of Jesus, I say to you, para com essas desculpas. stop with excuses. Para com a canção da vítima. Stop with the victim song. Coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, olha as minhas dores. Poor me, look at my pain. É assim que tu queres viver o resto dos teus dias? Is that how you want to live the rest of your days? Alguém aqui tem uma vida perfeita, sem dores? Is there anyone here with a perfect life and no pain? Levanta o braço para nós chamarmos mentiroso. Raise your hand and we'll call you a liar. Todos nós temos dores. We all have pain. Todos nós temos feridas. We all have wounds. Todos nós temos momentos e áreas em que nós precisamos da intervenção de Deus. We all have areas where we need God's intervention. Então, quando Jesus nos dá a oportunidade de nos levantarmos e seguirmos um caminho novo, But when Jesus gives us the opportunity to rise up and gives us a new não opportunity, fiques a lamber as feridas. don't be licking your wounds. Não fiques preso às dores. Don't be attached and chained to your pain. Para de focar no por mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Stop focusing on, oh, poor me, poor me. A pergunta é, queres ser curado? The question is, do you want to be healed? Estás disposto a dar um passo na direção de Jesus? Are you willing to take a step in Jesus' direction? É que muitos querem sentir-se melhor, mas poucos estão dispostos a levantarem-se e a andar. Many people want to feel better, but
few are willing to get up and walk. Viver curado exige movimento. Being healed requires movement. Viver curado exige sairmos do lugar da dor que nos imobilizou. Living healed makes us remove ourselves from the situation or the pain that has hurt us. Ser curado fala-nos de virar uma nova página, não forçarmos a escrita de uma história antiga. Being healed means we turn the page and we're not forcing to keep writing that old story. Mas estamos dispostos a levantar e a andar caminho novo nas nossas vidas. But we are willing to walk a new path in our lives. Por isso, desliga lá o relato do rádio antigo So turn off that old radio e levanta a voz do rádio, da voz de Cristo que te quer levantar e ajudar-te a caminhar. but turn up the voice of Christ that wants to lift you up and help you. Viver curado exige movimento. Living healed requires movement. Onde é que tu estás? Where are you? Estás como aquele homem que diz não tem ninguém, não tem ninguém, não tem Are ninguém? you like that man who says, I have no one, I have no one, I have no one? Ou vais ser aquela pessoa que te vais levantar sobre a palavra de Jesus e crer Or are you going to be the person that rises on the word of God and believes que Jesus tem um novo caminho para ti? that Jesus has a new way for you? Precisamos de escolher o caminho do perdão. We have to choose the way of forgiveness. Eu não conheço ninguém que viva cheio de ressentimentos e que seja feliz. I don't know anyone who has bitterness and lives happily. Mas o perdão é remédio que fecha feridas antigas. But forgiveness is the medicine that closes off old wounds. Perdão é escolher não ficar preso ao passado. Forgiveness is choosing not to be chained to the past. Posso dizer-te uma coisa, irmão? Can I tell you something, brother and sister? Enquanto não perdoas, Until you forgive, a pessoa que te ofendeu the person that has offended you continua a caminhar contigo todos os dias. is going to actually be walking with you every day. A pessoa pela qual tu sentes tanto repúdio porque te magoou, That person that you just cannot stand because they have hurt you, vai caminhar contigo todos os dias, se They'll- escolheres guardar amargura no teu they'll coração. actually be walking with you every single day until you choose to forgive. Vai vir à tua mente, vai vir aos teus pensamentos. They'll come to your mind, to your thoughts. Vai deixar-te irritado, sem paciência absolutamente They'll nenhuma. leave you irritated and without any patience. Mas quando perdoamos, Deus fecha essa ferida. But when we forgive, God closes up that wound Deus devolve-nos a paz. and He returns us peace. E sabes uma coisa tão interessante que experimentamos em Deus? And you know what's so interesting when we experience God? A tua ferida que hoje dói, Today, that wound that hurts you, se tu deixares que Jesus te sare, but if you let God heal you, vai ser a história que amanhã vai curar alguém. it's going to be the same story that actually helps and heals someone else A tomorrow. dor que tu sentes hoje, The pain that you feel today, se a levares aos pés de Jesus para seres restaurado, if you take it to the feet of Jesus to be restored, será uma história que vai trazer redenção à vida de tantos à tua volta. it will be a story of redemption to the lives of so many around you. Pois tu vais ter autoridade para dizer, eu conheço essas dores. And you're going to have the authority to say, I know that pain. Eu sei aquilo que tu estás a passar. I know what you're going Mas tu through. precisas de seguir o caminho de Jesus e o caminho do perdão. But you have to follow Jesus and His ways of forgiveness. Então as nossas feridas podem ter muitas causas, So our wounds may have many causes, mas todas podem ser curadas no mesmo lugar, but they can all be healed at the same place, na presença de Jesus, in the presence of aos Jesus, pés da cruz de Cristo. at the feet of the cross of Jesus. Conforme está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, As it is written, the Spirit of the Lord is upon me, pois que me ungiu para curar os quebrantados de coração. because He has anointed me, He has sent me to heal the brokenhearted. Então, meu querido, qual é a tua ferida? So my dears, what is your wound? Estás tu disposto a deixar Deus tocar nessa ferida e restaurar a tua alma? Are you willing to allow the Lord to touch that wound and restore your soul? É que Ele quer tocar no teu coração. Because He wants to touch your heart. Ele quer restaurar o teu ânimo e as tuas forças. He wants to restore your courage and your strength. Talvez tu experimentaste a dor do abandono Maybe you experienced the pain of abandonment, de um pai ou de uma mãe que não foi nem pai nem mãe. of a mother or a father who weren't mothers or fathers. Não vivas com esse peso sobre ti, But don't live with that burden on you, usando isso como desculpas para que a tua vida não siga para a frente. using that as an excuse for your life not moving forward. Como Gaio, o desejo de Deus é que a tua alma seja forte. Just like Gaius, the Lord wants your soul to be strong. Mas para que a nossa alma seja forte, nós precisamos de ir ao caminho da verdade. But for your soul to be strong, we have to go to the way of truth, Para que o Senhor restaure completamente a nossa vida. so that the Lord continues to, or completely restores our life. Meus queridos, há feridas que não se curam com o silêncio.
My dears, there are wounds that are not healed by silence, Elas precisam do toque sarador de Jesus. but they need the healing touch of Jesus. E se tu porventura estás nesta manhã neste lugar And if you are here in this place today e tu dizes, Senhor, há coisas aqui que ainda não estão completamente limpas. and you say, Lord, there are things inside that are not completely cleaned, Tu tens duas escolhas. you have two choices. Ou tu vais te agarrar à escolha das desculpas. Either you will go to excuses. Pois, olha o que me fizeram. Oh, but look what they've done to Ai, não me. tenho ninguém que. Oh, I have no Olha one. bem como a minha vida está, sou uma vítima da vida. Look at my life. I'm a victim of life. Ou tu vais escolher dar um passo sobre as palavras de Jesus Or you choose to take a step on the words of Jesus e dizer, Jesus, tu tens o poder de me levantar. and say, Jesus, you have the power to lift me up. Levanta-me nesta manhã. Lift me up this morning. Sara as minhas feridas. Heal my wounds. Talvez tu precisas dizer, Senhor, eu escolho perdoar aqueles que me feriram e que Maybe me you need magoaram. to say, Lord, I choose to forgive those who have hurt me. Eu não quero viver mais com essas mágoas dentro de I mim. don't want to live with those hurts Eu quero inside of viver me com o teu anymore. amor dentro de mim. But I want to live with your love inside of me. Deixa Jesus tocar onde dói. Let Jesus touch where it hurts. Porque o toque de Jesus é um toque sarador. Because Jesus' touch is a healing one.